Em comemoração aos 139 anos de Americana, a Gil Produções realizou um documentário trazendo o resgate da capital do tecido através de fotos, imagens e depoimentos. A Americana conta sua história em fatos e prosa. No terceiro capítulo, curiosidades do passado e fatos históricos da inesquecível Carioba. Falando de fotografia, a gente tem que homenagear vários outros fotógrafos aí, o Yamashita, o Jesuíno, nós temos que lembrar aqui do Strix, aqui da Americana, né? Quando ele chegou em Americana ainda se usava o flash, aliás, a iluminação com luz de magnésio, né? Pó de magnésio ou pólvora. Era interessante, porque chegava num baile de carnaval, por exemplo, você podia fazer uma foto. Você imagina se disparar um flash cheio de pólvora ou cheio de magnésio, a fumaceira, que nem ia fazer meia hora para sair a fumaça, todo mundo se abanando, janela aberta, porta aberta. Então chegava ali, o pessoal, de repente alguém falava, olha a foto, o pessoal parava, olhava, fotografava e saía. Amigos, eu não sou candidato a nada, mas vou dirigir a minha palavra a vocês. Vocês que são os grandes amigos de Antônio Molim, estão hoje em minha residência, tendo o prazer da minha companhia e de minha esposa. Meus amigos, vamos encerrar o nosso programa aqui para começarmos a jantar. Meu pai, ele fazia vários trabalhos, né? Naquela época, a meninada trabalhava desde cedo. E ele foi passar filme no cinema da época, que era o Cine Glória, né? E lá ele tomou gosto, porque ele achava aquilo uma maravilha, né? Bem Cine Paradiso, né? E a partir daquilo ele foi se motivando, foi comprando aquelas máquinas da época, né, de filmagem, e aí ele passou a fazer aqui em casa um cineminha particular, para nós, para a família, chamava os vizinhos, então tinha, aqui em cima tinha uma garagem, ele colocava as cadeiras, né, e passava o filme, então todo sábado tinha sessão aqui, né, e a gente pagava com palito de fósforo. Se ele soubesse que tal lugar tinha alguma coisa, lá ia ele com a máquina dele. A gente passava até um pouquinho de vergonha, porque não era lugar para ele ir com a máquina dele, ele ia lá, né? E hoje a gente sabe que nós estávamos errados, né? Porque ele acabou fazendo toda essas filmagens que hoje passa a ser as nossas lembranças, né? A preocupação dele era registrar. Eu quero que isso fique registrado para no futuro vocês terem uma lembrança, né? Porque ele falava, o que não está registrado é esquecido. E aqui em casa não podia ter um evento diferente, ou mesmo às vezes minha mãe cozinhando, ele ia lá, filmava, alguma coisa ele queria estar sempre registrando. Ô, Turinho, para de filmar aí que eu vou falar um negócio.
Seu Onofre Buerque, quem fundou a Americana? Bom, consta que os americanos é que fundaram a Americana, mas na realidade eles não trabalharam aqui em Americana, eles trabalharam em Santa Bárbara, porque nenhuma família americana estava ao lado oposto do Rio Quilombo, né? Eles estavam tudo por lado de cá, mas não aqui na Americana, estava aqui pro lado do Pinese, né? do Fresarim. Há muita polêmica em torno da origem de Americana, né? Começa com a história de Carioba, a história da estação, começa com o Salto Grande, onde vieram os primeiros imigrantes. Os fazendeiros lá tinha a colônia, tinha as casas dos colonos. Até hoje tem as casas lá. Aquele casarão lá era o casarão dos fazendeiros que moravam nele. Aqui é um casarão mesmo, tem pouca saída para entrar, fica... Eu via muita gente só de amarrava um pano aqui atrás, sempre pelado lá. Tinha senzala. E o primeiro imigrante italiano, eles vieram aqui pela fazenda Salto Grande, né? E lá eles trabalharam junto com os escravos. Agora, plantavam, naquele tempo, plantavam arroz, milho e café. E cana também. Moravam na senzala junto com os escravos. Não tinha local, não tinha casa, não tinha nada. Na realidade, se nós formos analisar objetivamente, os primeiros colonizadores nossos foram os escravos. Mas acreditamos que, na verdade, no curso d'água do Ribeirão Quilombo, que só o nome por si só afirma naquilo que nós dissemos atrás, de que os escravos estariam ali, talvez os fugidos, porque o Salto Grande se formava uma colonização essencialmente escrava. Nas margens do Ribeirão Quilombo existia uma engenhoca onde era moída a cana para fazer rapadura, açúcar, que era o primeiro tipo de alimentação. Não existia nenhum imigrante europeu até esta data, eram apenas os escravos que tinham esse sistema de alimentação rudimentar com o plantio da cana-de-açúcar e da mandioca. Indicam que realmente os negros encontraram aí um habitat para eles como fugitivos ou como alforreados, e então, posteriormente, algumas famílias, ou italianos ou portugueses, se aglomeraram em torno, eu acredito, da sua igreja, da sua capela, e posteriormente com a estrada de ferro, as ferrovias paulistas como eram determinadas. Praticamente, Americanas que começou lá da compra da fazenda lá do Salto Grande e que depois se tornou propriedade de muitas famílias americanenses, que o Francisco de Campos não tinha como pagá-los, deu uma gleba de terra para cada um. E foi o que foi feito. Então ele foi falar lá com o Chico de Campos, aí as italianadas começaram a vida dele aí no meio do mata virgem, construir sua casinha, né? Cada família com o seu pedaço de terra. Um pedaço de terra. Consta que, inclusive, isso seria a primeira reforma agrária do Brasil. Foi um momento fantástico o surgimento de Americana. Gente de muitas partes do mundo ajudaram a construir isso daqui. Alguns americanos saíram da guerra lá, civil deles, e portaram aqui na região. O papel dos americanos aqui foi que muitos se estabeleceram em fazendas pequenas nas redondezas e usaram aqui como centro.
E eles trouxeram ferramentas que não existiam no Brasil, semeadeiras, arados. Para nós era tudo uma novidade. Em homenagem a eles, que foi falando que era a Vila dos Americanos, que um dia se transformou em Vila Americana. A Vila Americana, ela começou ali na Estação da Paulista, né? Que era a Estação de Santa Bárbara do Oeste. Chamava Estação de Santa Bárbara porque Santa Bárbara não tinha estação. Então, se alguém de Santa Bárbara queria embarcar encomendas ou qualquer coisa, eles vinham de Santa Bárbara para cá. Se você conversar com o pessoal lá de Santa Bárbara, você vai verificar que eles consideram que Santa Bárbara, na realidade, começou aqui. E não é bem assim. Era o transporte, né, da melancia, o transporte que saía daqui de Americana. Campinas queria que as terras americanas pertencessem a eles. E Santa Bárbara brigava por ela. Mas os americanenses lutaram, queriam que Americana pertencesse a Campinas. Então as duas lutavam para receber água, luz, esgoto, essas coisas daqui. Aí Campinas ganhou e a Americana pagava por Campinas. Então a Americana depois virou distrito de Campinas. Depois é que veio a emancipação e a Americana ficou autônoma, se desligando. Mas todos os documentos das casas antigas continuaram em Campinas. Americana, sede num dos mais prósperos municípios do estado líder da federação, é também conhecida como a Princesa Tecelã, em virtude da sua excepcional produção no setor industrial de tecidos de rayon. Moderno é o edifício da Prefeitura Municipal da cidade. Para o visitante, é uma agradável surpresa notar que as ruas da cidade são todas asfaltadas, abrangendo uma área de 250 mil metros quadrados. A igreja matriz, atualmente em construção, será um belíssimo templo. No parque infantil, a garotada se desenvolve física e mentalmente debaixo de ótima orientação. O Grupo Escolar Heitor Penteato é mais uma ótima unidade educativa. Numa cidade com poucos habitantes e todas as famílias muito amigas, muito conhecidas. As pessoas sentavam nas calçadas para conversar. Todo mundo conhecia todo mundo. Sabia onde morava, quem era, quem não era, né? Naquele tempo não tinha nem televisão que estou falando, então todo mundo saía de tarde, saía na rua, conversava com o vizinho, trocar ideia.
O programa Tudo Up está na NET Cidade, no canal 26. Fique ligado porque aqui tem muito mais audiência. Depois do intervalo, cultura e lazer e o Sábado Mix do Ferreirinha.